eles são árabes mesmo. Porque nem todo, isso é bom esclarecer, nem todo muçulmano é árabe. O pessoal pensa que é sinônimo perfeito. Árabe é muçulmano, muçulmano é árabe. Não, por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Verdade. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca, turco-otomano, Império Otomano. E da mesma maneira, então, e teve algumas miscigenações também no caminho, mas a Jordânia e a Arábia Saudita são árabes mesmo, puro sangue. Então a família Hashemita, com essas questões de brigas ali, eram líderes do deserto, sheiks do deserto, então acabaram que os europeus deram para eles uma extensão de terra e falou, vamos criar então o reino Hashemita do rei Hussein, hoje é o rei Abdullah, que é o rei ali, que é casado inclusive com uma palestina, uma princesa palestina. É um lugar muito interessante de visitar, tem muitas coisas bíblicas ali, mas falando em termos da época bíblica, que reino seria aquele? Ali você teria 3 reinos. Ali no mapa mostrou apenas um de Edom, mas há mais 2. O reino de Edom, se a gente olhar aqui no Gênesis, eu até anotei algumas passagens aqui para mostrar para o pessoal. Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 2, vai falar aqui de qual seria o reino que estava ali. Lembra que lembra que Isaac teve 2 filhos. Alguns falam Jacó e Esaú, né? Na verdade é Jacó e Esaú. E Jacó foi o ancestral dos hebreus. Dos judeus. Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouquinho de Jacó. Só para o pessoal entender alguma nomenclatura que se usa, tá bem, Vilela? Tá bom. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu, até eu pronunciava errado, eu falava Ivri, né? Um amigo lá, o Shimon, que até vai vir aqui. Aquele vai falar de nanotecnologia. Aquele que você falou aqui no episódio especial? Ele vai vir aqui. Boa. O Shimon Eliav, que é lá de Israel, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou muito tempo na Universidade Hebraica. Uma vez me corrigiu, ela falou, Ivri, é um oxítono, né? Como Ivri. Tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que Ivri viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali... esse mapa não mostra os rios, mas tá vendo onde tá o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo tá Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o Rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque. Não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque. Aí, vocês estão vendo o Iraque. Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo. Se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico. Olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, Iraque, tá para baixo aqui. Isso, vai para cima, isso, sobe agora. Aí pronto, Abraão sai daí. Não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padam Aram, depois ele desce para Israel, que não tá mostrando no mapa ali, mas Israel, um pouquinho mais para frente, isso, chega em Israel. Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro, porque veio de Minas Gerais. Esse aqui é o Zé Baiano, que veio lá, né? Não falava Elias Turco, lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão Ivri, aquele que veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, portanto, os filhos de Jacó.
Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador, e ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos, os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você? Eu sou judeu, porque eu sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel. Tá claro até aqui ou tá confuso? Tá dando pra acompanhar? Tranquilaço. Ok, então eu já tenho os nomes hebreu, ok? Depois de hebreu, Israel. Então são os israelitas, não israelenses, israelitas. E depois as tribos. Só que, por uma coisa que eu vou mostrar ainda no nosso bate-papo hoje, as tribos do norte foram destruídas pela Assíria. E algumas foram para o exterior, outras misturaram com tribos do sul. Oficialmente, vou colocar isso entre aspas para explicar melhor depois, é como se as tribos do norte desaparecessem. O que sobrou majoritariamente foi a tribo de Judá. E também um pouco da tribo de Benjamim, um pouco da tribo de... majoritariamente a tribo de Judá. Como que sobrou foi a tribo de Judá? A partir do cativeiro da Babilônia, as pessoas pararam de falar, eu sou de Benjamim, eu sou disso, passaram a falar, eu sou de Judá. Então todo mundo virou judeu. Então antes da Babilônia, judeu era apenas o da tribo de Judá. Depois da Babilônia, judeu é qualquer descendente de Abraão por meio de Isaac, tá bem? Judeu, e até hoje são chamados de judeus. Aí durante toda a idade romana, depois da Idade Média, os judeus, Hitler matou os judeus. Aí quando esses judeus sonham com o retorno para a terra, para Haaretz Israel, a terra, sabe quando fala Haaretz, a terra de Israel, aí eles vão fazer o Estado judeu. Só que para não misturar com religião, a princípio, quando Theodor Herzl, por exemplo, era um dos proponentes do movimento sionita, queria criar o Estado judeu, o nome era o Estado judeu. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos dos que estavam ali eram socialistas, não queriam misturar muito política com religião, então resolveram que o Estado não se chamaria Estado judeu, e sim Estado de Israel. E o cidadão do Estado de Israel não se chama mais israelita, para não confundir com a nomenclatura bíblica, e passa a se chamar israelense. Então aqui eu já expliquei as 4 nomenclaturas. Hebreu, israelita, judeu e israelense. Entendi. Até aqui ficou claro? Tranquilo. Agora, como eu falei, Jacó tinha um irmão, que eu até brinquei, Jacu e Esaú, né? Mas na verdade é Jacó e Esaú. O irmão de Jacó, chamado Esaú, ele foi morar na parte além do Rio Jordão. E ele é chamado de Edom. Sabe por quê? Edom, em hebraico, vem da palavra Adamá, que significa terra vermelha, avermelhado. Edom. Ele era muito peludo e provavelmente ruivo. Por isso que ele tinha esse nome de Edom. Era um apelido. O nome dele mesmo era Esaú. Shaul, que significa o peludo, alguém que tem muito pelo. Porque talvez ele cresceu, já nasceu tipo o Tony Ramos, aquela bolinha de pelo. Então os pais dele deram para ele o nome de Shaul, o peludo. O peludo. Aí, olha o que diz Gênesis 36, versículos 1 em diante. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. É como se eu falasse assim... você tem algum apelido? Vilela. É meu sobrenome. O sobrenome virou um apelido, né? É como se fala assim, o Noah é o filho de Rogério, que é Vilela. Tá bom? Também conhecido como Vilela, tá certo? Então, Edom é o nome dele. Os descendentes dele que habitaram naquela terra são chamados de Edomitas, que coincide hoje com a Jordânia.
Volta pro mapa, o segundo mapa, por favor. Agora vocês já sabem lá, a Jordânia está ali, ó, onde hoje é Edom, tá bom? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam atravessar. Você consegue ler aí no mapa a cidade de Eilat? Senão eu vou te mostrar. Tá escrito Temã. Tá vendo Temã? Temã, tá bem acima. Aqui, ó. Coloca o mouse em Temã. Ok, agora vem pro lado direito de Israel. Ou o contrário, o outro lado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora pra cima, aí essa cidade aí, ó. O povo de Israel tava perto daí, tá certo? Mas pra chegar na Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles deram a volta porque Edom não aceitou que eles passassem pelas terras de Edom. E aí Deus falou, vocês não vão guerrear contra os edomitas porque eles são irmãos de vocês. Eles são primos, que o ancestral deles é tio de vocês. Eles deram a volta e entraram por outro lado. Uma coisa curiosa também, que aí no território de Edom havia mais 2 outros reinos menores que surgiram, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. É o reino de Moab, ou os Moabitas, tá certo? Que, inclusive, é o seguinte, quando Ló, ele sai de Sodoma, a mulher dele ficou lá, ela virou uma estátua de sal. Então ele acaba num momento, só tava ele e as filhas, ele se embriaga e tem relação sexual com as filhas dele. Meu Deus. Tá certo? E as filhas acabam dando à luz a um filho do próprio pai, incesto. Aí ele é o descendente dos Amonitas e dos Moabitas, que eram povos muito assim, selvagens, que moravam ali na fronteira de Israel com Edom, onde hoje seria a fronteira de Israel com a Jordânia. Até aí tudo bem? Então já falei de um reino, como ele era mencionado na Bíblia. E você tá percebendo que tem até um parentesco ali? Porque, de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Onde está o Iraque seria a Babilônia. Agora, veja bem, a parte em vermelho é a parte do atual Irã. A parte que está em cor alaranjada, que pega até o Egito, é o Império Iraniano na época bíblica. 500 anos antes de Cristo. Para ser mais preciso, 538 antes de Cristo, tá. Que foi quando caiu a Babilônia. Olha os reinos como é que foram. Volta para mim que eu vou mostrar pro Vilela. Vilela, o reino mais poderoso que tinha na época, vamos pegar da divisão de Israel e Judá. Lembra quando teve aquela divisão? O reino mais poderoso, mais assim, ultra mega power, X-Men, sim, era a Assíria, que eu falei que veio, rebentou com o reino do norte e ficou mandando o sul pagar. A Assíria passou, veio a Babilônia, que eu falei que a Babilônia dominou a Assíria e destruiu Jerusalém. Só que em 538 a.C., a Babilônia caiu. E sabe qual foi o reino que venceu a Babilônia? A Pérsia, ou chamada Medo-Pérsia. Havia um rei chamado Ciro e um outro rei chamado Dario. Ciro se juntou com Dario, então a Média e a Pérsia se juntaram, fundaram o reino da Medo-Pérsia, dominaram a Babilônia. E olha que interessante, o Ciro, ele dominou, o Ciro e o Dario, eles entraram em Babilônia em 538 a.C. sem batalha. Por quê? Ó, vamos ver se você é bom mesmo, hein? Agora eu vou te ajudar, que também não tem um mapa. Procura assim, Babilônia, Rio Eufrates. E vai aparecer um desenho artístico da Babilônia com o Rio Eufrates passando no meio dela. Vai aparecer o Rio Eufrates no meio da Babilônia. Quando ele achar isso aqui, eu vou mostrar pra você o que aconteceu. O Rio Eufrates passava no meio da cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade maravilhosa. Ela era realmente a cidade mais esplendorosa do mundo. A famosa Porta de Ishtar, que foi reconstruída no Museu Britânico. Opa, falei uma bobagem aqui. Não. No Pérgamo Museu. Eu fui lá. No Museu Britânico. No Pérgamo Museu em Berlim. Você viu que linda, né? Nossa, demais. Imagina que, na verdade, criou a cidade Babilônia. Coloca Babilônia, cidade da Babilônia. Então, imagina você entrar aquele lápis lazuli, né? O lápis lazuli, como fala em português, lápis lazuli. Aí você passa aí aquele esplendor com aqueles dragões, aquele negócio todo e tal. Mesmo como deveria ser. Exatamente. E nessa época, Babilônia havia escravizado os judeus. Lembra que eu falei, olha, Israel foi vencido pela Assíria. Só sobrou Judá. Como sobrou Judá, quando a Babilônia veio depois que o Ezequias teve a besteira de mostrar os cofres para os babilônios vieram com Nabucodonosor, passando por Tiro e Sidom, que bateram palma, destruíram o templo e voltaram com os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E
Quando a Babilônia voltou, que Jerusalém ficou destruída, ela levou consigo os judeus em cativeiro. E os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Olha que interessante. Quantos anos? 70 anos. Muito tempo. Antes de mostrar ali... Não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. Dessa vez... mas foi 9. Ele acertou todos. Aí esse aí... Ele só fez uma média, Exato. assim. Só pra acertar de primeira. Cara, que... Aqui é o mapa da Babilônia antiga. Olha que maravilha que era a Babilônia. Esse rio que está passando no meio aí é o rio Eufrates. Eles deslocaram para ficar em volta da cidade? Exatamente. Né? Então a cidade era toda banhada pelo rio. E ela tinha muralhas duplas enormes, tá bom? Heródoto conta que as muralhas eram tão grandes que 2 carruagens passavam e davam a volta. Arqueologicamente falando, essa declaração de Heródoto é meio questionável hoje. Parece que ele exagerou. Porque falava que os muros tinham 27 metros de altura. Parece meio exagerado, mas de qualquer maneira, era uma cidade esplendorosa. Quer ver? Vou mostrar aqui. Estão vendo uma espécie de pirâmide ali no meio? Aí é o templo do Marduk. Quando você foi lá no museu que eu mostrei aquele tijolo com a inscrição de Nabucodonosor que eu traduzi, veio desse aí, olha, desse complexo do templo de Marduk, para onde Nabucodonosor levou todos os utensílios sagrados de Jerusalém. Continua subindo a mãozinha lá para cima. Pode subir. Subiu demais. Volta. Agora vem pro lado, pro outro lado. Isso. Pronto. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Até o rio. Até aí. Pronto. Aí onde tá a mãozinha, ficava o Palácio de Verão de Nabucodonosor e os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Era aí? Uma das maravilhas da antiguidade. Era uma coisa absurda pra época. Os 70 anos de cativeiro, olha bem, eu falei que foi 70 anos de cativeiro de Judá, dos judeus e não de Israel, porque não tinha mais Israel. Agora eram os judeus. Eles ficaram tão influenciados pela Babilônia que, por exemplo, o hebraico que escreve hoje, escreve com letras do aramaico, a língua da Babilônia. Tá bem? Mudaram o calendário, uma série de coisas. Olha os jardins suspensos. Uma representação de como seria. Lindos mesmo. Você sabe, né, Kratos? Não tem foto daquela época, né? Não tem foto. Eu procurei aqui no... então, foto acho que tem inteligência artificial. E lá atrás, olha que legal. O templo do Entemenac, tá vendo? E onde fica o complexo de Marduk. O templo do Entemenac é aquela torre, que, aliás, Nabucodonosor fez para lembrar da Torre de Babel. Mas isso é outra história. Bom, o fato é que volta aquele anterior da Babilônia com o rio no meio. Como é que uma cidade dessa ia ser destruída? Totalmente Aí protegida. o Ciro e o Dario fizeram uma coisa. Dentro do palácio de Nabucodonosor, lá perto do rio, do Jardim Suspenso da Babilônia, mais pra frente, isso aí, ó. Aí tinha o Palácio de Verão. Provavelmente aí o rei Belsazar estava comemorando, assim, as aventuras dele. Ele não era de fato o rei da Babilônia, o rei era Nabonido, que estava em Teimá. O filho dele estava no trono ali. E o profeta Daniel foi chamado porque apareceu uma inscrição na parede falando Mene Mene Tekel Farsim. Esta noite você vai ser morto, seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Todo mundo ali numa festa, enchendo a cara, mamando até falar chega. Os persas fizeram o seguinte, eles desviaram o curso do rio. E quando o rio foi desviado, eles vieram com o rio assim, com a água batendo no joelho, vieram quietinho, entraram pelo aqueduto, abriram a tampa Boca de Lobo e saíram dentro do palácio. E mataram o rei e toda a corte real. O povo da cidade amanheceu sem saber que a cidade tinha sido conquistada pelos persas. A Bíblia conta isso em Daniel capítulo 5. E esse aqui que eu quero mostrar pra você, a turma de casa tá vendo? Vai de cima aqui, olha. Isso aqui é um cilindro, tá bom? Uma réplica de um cilindro. O original está no Museu Britânico. Esse aqui faz parte do MAB. E ele conta aqui como Ciro atacou Babilônia sem derramamento de sangue. E esse Ciro que atacou a cidade, ele fala que ele deu liberdade de culto aos que antes eram cativos da Babilônia e os levou de volta para sua terra. Isaías, capítulo 45, isso é uma passagem fantástica. Foi escrita, essa passagem de Isaías, foi escrito décadas e décadas e décadas antes do nascimento de Ciro. Ciro destrói a Babilônia em 538 a.C. Depois vem o período persa. Isaías foi escrito no 8º século a.C. Então vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos quase 200 anos antes. 150 anos antes, olha o que Deus falou por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro,
a quem tomo pela mão para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões, darei a você os tesouros escondidos. Por amor do meu servo Jacó, Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra que você mesmo que você não me conhecia. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus falou com Isaías assim: vai levantar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o povo da Babilônia. E a profecia cumpriu 150 anos depois, quando vem Ciro e tira o povo. E esse selo aqui, cilíndrico, na verdade, o original dele, né? Que isso aqui é uma cópia. Ele conta como Ciro entrou em Babilônia sem batalha, exatamente como diz Daniel capítulo 5, e como ele devolveu liberdade aos povos cativos. Aí o povo passou a ficar na mão da Pérsia. Agora veja bem, a Pérsia é o Irã. Os iranianos de hoje são descendentes do persa. Tanto é que a língua que fala no Irã é a língua persa. No Irã não fala árabe, fala persa. E embora eles escrevem com caracteres árabes hoje, tá bom? Mas eles falam persa. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus provavelmente vieram do Irã. Ah, é? Da Pérsia. Os três? Lembra que eu falei das duas possibilidades? Ou cada um veio de um canto? Não, os três do mesmo lugar. Ah, achei que cada um era de um canto. Eles vieram do Irã, passando provavelmente por Petra, que eu mencionei. Em Petra, que era a terra que vendia ouro, incenso e mirra, provavelmente eles pararam em Petra, na Jordânia, compraram ouro, incenso e mirra e dali foram para Belém, que você não pôde visitar na época, mas numa próxima a gente vai junto, tá bem? Fica na Síria, então olha que curioso, o Irã que forneceu os magos, que, mais uma vez eu repito, Jerusalém com Herodes, os sacerdotes, os profetas, não reconheceu que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, estava nascendo, mas 3 persas, 3 iranianos reconheceram. Então o que eu tiro de toda essa história aqui, Vilela, eu até vou pedir licença para falar de novo com o pessoal em casa. Pessoal, em toda guerra, os dois lados perdem, tá bem? Eu prometi a vocês que eu não ia fazer essa live sobre o atual conflito de Israel, porque não é o objetivo. Não é que eu tô fugindo do argumento, não, já... Mas tem vários programas aqui tem vários outros sobre isso. Você pode depois, se não assistiu ao vivo, assistir, emitir sua própria opinião. Mas uma coisa eu posso dizer. Sempre que há uma guerra, os dois lados perdem. E mesmo que eu reconheça o que Israel está fazendo para se proteger, Deus tem pessoas sinceras no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Líbano. Tem pessoas sinceras em todo lugar. Então não deixe que qualquer composição político-ideológica faça você agora pegar todo mundo e passar a régua, tá bom? Oskar Schindler, por um tempo, foi colaborador dos nazistas. Ele escravizava judeus. Mas depois de um tempo ele mudou e se tornou um herói, salvando os judeus. Percebeu? Deus tem seus povos em todos os lados. E é profético dizer isso. Eu sei que vocês gostam muito quando eu venho aqui no Vilela e falo de profecia e apocalipse, né?